E aí, pessoal, estamos de volta? Todo mundo aí? Todo mundo me escuta? Tá tudo certinho? Beleza? Estão me ouvindo? Não? Pessoal, alguém me dá um oi aqui. Tá ouvindo, né? Beleza. Tá uma chuva muito forte aqui, começou a cair, não tô ouvindo bem aqui também vocês. Mas vamos lá. Bom, dando sequência então na nossa aula, nós vamos mudar de disciplina, né? A aula já está gravando? Já. Nós vamos agora para garantia de controle de qualidade de medicamentos, cosméticos, alimentos. A disciplina chama-se Garantia e Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, né? Mas a gente trabalha também indústria de bebidas, indústria de alimentos, né? E vou abrir para vocês aqui, tá? O slide. Nós já começamos na aula passada. Ok. Nós já começamos na aula passada a falar sobre a disciplina nesse slide. E agora nós vamos dar continuidade aqui. E aí vocês vão ver que começamos a falar sobre o histórico das boas práticas de fabricação, né? Nós vamos ver que houve uma evolução muito grande nesse sentido, até o que a gente tem hoje, né? Que é uma área específica de formação e de atuação profissional, né? Que é o controle de qualidade. Muito comum em indústrias, justamente porque a indústria apresenta um rigor de qualidade maior. Nós vamos ter especificamente um farmacêutico para o controle de qualidade, né? As indústrias principalmente. Ok? Eu estava falando sobre produção em escala semi-industrial, nascimento da indústria farmacêutica. Eu vou achar aqui onde a gente parou. Aqui. Né? Parei aqui, ó. Qualidade na visão atual se constrói em cada etapa do processo e não apenas se controla, né? Então, a qualidade ela não é somente o controle da qualidade, mas a construção, né? Em cada etapa do processo produtivo, né? A qualidade, a gente falou de qualidade total, né? Desde a entrada da matéria-prima, com a matéria-prima de qualidade, até o produto acabado, final, os frascos, né? As embalagens, tudo isso é controle de qualidade, né? Bom, então, eu já estava falando sobre as vantagens, os benefícios, os objetivos da industrialização farmacêutica, como que o processo, o ideal de industrialização farmacêutica acabou ganhando força, né, a partir aí do século XIX, com um boom muito grande no século XX, né, e se tornando aí as maiores potências econômicas do mundo, né, as maiores indústrias com maior arrecadação, e justamente pela característica do produto que oferecem, da contínua pesquisa e desenvolvimento, né? E isso acaba agregando valor aos produtos e a gente tem a cada momento, né? A cada momento a gente tem um medicamento novo, um produto novo. Então a indústria em constante evolução, né? Criar um sistema que permita fazer com que todas as unidades de um mesmo medicamento e também de diferentes lotes tenham as especificações de qualidade do produto originalmente desenvolvido. Esse é o principal critério da industrialização, do produto industrializado. Padrão de qualidade. Ele é igual. Não posso comprar o produto hoje, ele é de um jeito, amanhã ele é de outro. Não posso tomar uma Coca-Cola hoje, tem um sabor, amanhã tem outro sabor. Não é verdade? Padrão.
né? O industrializado já vem com, né, subentendido de que tem um padrão de qualidade, todos são iguais. Esse sistema deve permitir que o farmacêutico, os outros profissionais e as pessoas, né, os demais atores envolvidos na fabricação, possam cumprir com as funções, né, profissionais de cada um, conforme normas estabelecidas, e o produto possa também cumprir com o seu objetivo final, né, com segurança. Todas as pessoas comprometidas com a fabricação e controle da qualidade do produto devem estar suficientemente capacitadas com o objetivo de garantir a qualidade dos medicamentos que serão comercializados. Quase toda análise, quase todo ensaio de controle de qualidade, ele é fisicoquímico, né? Como eu disse para vocês, é dividido em fisicoquímico e microbiológico. O microbiológico é importante, é realizado também, mas microbiológicos são menos análises, né? A maior parte das análises são fisicoquímicas. Então, eu preciso de conhecer métodos de análise, né? Métodos analíticos, química analítica mesmo, né? Aplicada, métodos de análise como cromatografia, e diversos outros, como a gente vai ver, né? Que estão presentes lá na farmacopeia, mas a gente tem coisa mais evoluída também do que isso, tá? Mais tecnológica, que nem está na farmacopeia, mas que está presente no cotidiano das indústrias. Ok? Você consegue fazer numa farmácia de manipulação as análises de qualidade, garantindo a qualidade, e a gente consegue também fazer isso numa indústria, num laboratório farmacêutico, em uma escala maior, com equipamentos mais caros, mais modernos, né? A gente tem cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, ressonância magnética nuclear, e diversos outros métodos de análise aí, né? Que podem ser aplicados, cada um com o seu objetivo. Comprimido. Quais são os ensaios de qualidade para comprimido? Desintegração, friabilidade, teor de princípio ativo, análises microbiológicas, presença de bactérias, presença de fungos, entendeu? Teor de umidade, entenderam? Tudo isso. E a indústria, dependendo do seu interesse em marca, em marketing, em imagem, ainda tem outras, como, por exemplo, cor. Né? Alguns medicamentos, eles têm cor específica, não é verdade? Quem conhece aí aqueles medicamentos para gripe com 3 camadas, 3 cores diferentes? Quem já viu? Me fala o nome de uma aí. Coristina. Coristina tem 3 camadas, cada uma com uma cor diferente. Precisa? É obrigatório? Se eu tirar aquele corante, ele continua tendo o mesmo efeito, ou aquilo é somente para imagem? O que vocês acham? Agradar o psicológico da pessoa que vai tomando. Não é? Não funciona? Como seria? Isso está relacionado à imagem, né, do medicamento. O que vocês me diriam? Pode falar, Carmine, você pode reparar que um dos medicamentos que impulsionou bastante a venda sem ser coristina foi o Multigrip, que depois de anos amarelo, como BO virou medicamento ético agora, né? Amarelo e vermelho, né? Da cápsula. Quer dizer, se você vê hoje a base, sem ser o coristina, sem ser o Benegrip, todos os outros medicamentos são cápsulas, são amarelo e vermelho. Justamente. Pode ser de qualquer outra marca, qualquer gripe, qualquer, que ele é amarelo e vermelho por causa do Multigrip. Não é? Isso é imagem, e aí lógico que um pega carona na imagem do outro, né? Que você quer ver um exemplo também, Adriano, disso que você falou aí? O que vocês fariam? Como é que ficaria o psicológico de vocês se vocês fossem comprar uma Neosaldina similar e te derem um comprimido branco? Você vai falar assim, não é Neosaldina. Não é Neosaldina, nem é similar da Neosaldina. Alguém concorda? Alguém já viu? Concordo, porque já a Neosaldina é aquela forma farmacêutica dela, é aquele jeitinho dela ali.
Se Não eu te muda, der, não, nunca mudou. se você der para um paciente uma Neosaldina sem o corante, branco, e der para ela um M&M's de chocolate, é mais fácil um M&M's de chocolate fazer efeito Aham. analgésico do que a Neosaldina branca, concorda? É assim que funciona o psicológico das pessoas, né? E isso está Eu não relacionado sei a como é que tá os outros medicamentos, mas eu lembro que a Neosaldina antigamente ele era doce. Ele era era adocicado. adocicado. Aí Por quê? o Besodin mesmo, ele era amargo pra caramba, meio marrom. Isso Era é feio de marketing beber. também. Coloca um flavorizante, a gente vai ver isso em tecnologia farmacêutica. Coloca um flavorizante, que vai deixar um saborzinho melhorzinho ali, para a pessoa não ter, né, a experiência do amargor do medicamento. Mas o comprimido de Neosaldina não é muito ruim, não. Ele Tipo, é não tem muito docinho. gosto, não. Tipo assim, gosto ruim, sabe? É um gostinho até bom. Hoje ele é adocicado justamente por isso, né? Ô, Rafinha, o negócio que os genéricos deles que são meio amargos. Não sei se mudou Aham, eu agora. já tomei uma vez um... Besodin, um É, negócio desse nossa, aí. é ruim demais. E é áspero também. É igual o Aham, Hermínio falou, o Neosaldino parece um M&M's, né? E o outro Parece. parece que tá engolindo um gato vivo. Pare... Ô, É. Hermínio, Oi? mas isso aí que você está falando é o trabalho de marketing que cada laboratório faz em Justamente. cima do produto, né? Então, Alguns não se importam com isso, né? essa ideia da pessoa chegar lá e pedir um multigripe e de repente você passa para ela um outro que é a mesma cor e ela leva como se fosse Isso. multigripe, E, ou né? seja, uma empresa, uma indústria farmacêutica pegando carona no que o outro já garantiu de imagem, de marketing para o seu produto, né? E aí, isso aí acontece em vários outros produtos dentro de uma drogaria, principalmente na linha de cosméticos e perfumaria, É. né? Uhum. Hoje as pessoas chegam muito e perguntam, por exemplo, quer comprar uma Gillette, É. Então, né? é isso mesmo. E a gente conhece Gillette, a gente compra Gillette pelo nome Gillette, É. né? E na verdade Gillette é a marca, Nem né? sempre você compra um Gillette que vem com a marca Gillette. Às vezes você está comprando outra lâmina de barbear, né? Nem sempre o Gillette é da marca Gillette. Então, isso Agora, acontece em vários outros produtos. agora esse negócio do marketing aí é incrível como é que a questão do multigrip, né? Deixou de ser genérico. Eu acho que o multigrip ele fez igualzinho o camarada faz o traficante. Ele deu as primeiras amostras, depois que É, fez o começou a abalo, que cobrar. ficou conhecido demais, ele passou a ser ético. Aí hoje, a comissão de quem é dono de farmácia do multigrip, tanto é que o Samuel pode falar, igual a Ellen tá aí, parece que estava na outra aula, o pessoal que é dono de farmácia ou trabalha em farmácia, a venda de multigrip, a pessoa pode ter um multigrip na farmácia lá, mas a venda do multigrip deve ter caído nas farmácias uns 80%, porque a Que pessoa agora parou de indicar, né? vai vender o similar, né? O Ah, é receber, claro, o outro vai dar 3, 4 vezes mais lucro. com certeza. Mas é justamente essa questão da imagem. Vocês vão ver que quando a gente pega a farmacopeia para analisar um medicamento, a primeira análise que é feita, que é preconizada, é a análise organoléptica. O medicamento tem as características organolépticas que deveria? Tem a cor que deveria ter? Tem a textura que deveria ter? Tem o sabor que deveria ter? Então, você pode perguntar isso para um cliente. Você dá um medicamento para ele e fala, esse medicamento tem a cor do medicamento que você toma? Ele fala, tem. Ou, não, esse aqui está diferente. E o sabor? Não, o que eu tomo é mais adocicado, ou é amargo, esse está doce, né? Esse aqui está melhor, ou está pior. Isso tudo é considerado pela indústria como... É claro que como um fator de marketing, de imagem, isso é óbvio, mas também pela aceitação do produto, né? Sabe, isso é um produto para criança. Então, se você não der uma melhorada no sabor, na cor, você vai ter uma dificuldade para fazer a criança tomar. Até assim já tem, né? Então, antigamente não tinha muito essa preocupação. Então, muita gente aí das gerações anteriores lembra de produtos muito ruins, como óleo de fígado do bacalhau, São Scott, né? Biotônico Fontoura.
né? Que hoje em dia você vai dar uma vitamina para criança, é um tabletinho mastigável, rosinha, sabor tutti-frutti, né? Já viram aquele Lavitan de quem trabalha em drogaria e deve conhecer da CIMED, né? Um Lavitan que parece uma balinha, um chicletinho. Kids, já viu aquilo? Tem o Cebion também. Fácil O demais Cebion você também fazer uma lançou pessoa uma tomar. mastigável para criança. Fácil demais Fazer você fazer a sono. criança tomar aquilo. Agora faz ela tomar um óleo de figo de bacalhau, um biotônico fontoura, né? Não vai dar certo, né? Então, assim, quando a indústria percebeu que isso é importante tanto para a imagem quanto para a aceitação, que de certo modo é adesão aos tratamentos, ela melhorou isso e colocou isso como uma característica fundamental do medicamento, né? A identificação. Né? Antigamente, em farmácia de manipulação não tem isso, é tudo cápsula e ponto final. Né? Agora, qual o setor farmacêutico onde a imagem vende mais? O que vocês acham? Onde que a imagem fala muito? Cosméticos. Cosméticos. Então, um cosmético com uma corzinha diferente, um cheirinho, uma embalagenzinha bonitinha, né, e vende muito mais. Né? Então, você pega um produto, às vezes, ordinário, numa embalagenzinha top, que vende mais, porque é um produto que realmente tem uma qualidade melhor. Mas isso acaba até agregando preço também, né? Você paga pela embalagem do produto. Você compra um produto ruim numa embalagem bacana, você paga pela embalagem, já que o produto não tem qualidade nenhuma. Ô, Hermínio. Oi? Hermínio, voltando a falar aí dos medicamentos, eu lembrei agora, a questão dessa imagem, e isso pesa tanto que a indústria, às vezes, ela muda a embalagem do medicamento. E muda ali um azul escuro para um azul claro, e alguma coisa naquele layout ali, o formato da letra, e por incrível que pareça, isso dá impacto nas vendas. Dá, com certeza. Porque tem gente que compra um medicamento com uma determinada embalagem, e ele guarda aquela embalagem, e ele só quer daquela embalagem. Você mostra, não, esse é o mesmo medicamento, é a mesma coisa, é o mesmo laboratório, ou de um laboratório diferente, né? E a pessoa não faz aquisição do medicamento porque ele quer aquela embalagem. Pode acontecer as duas coisas, né? Um paciente que nunca comprou, comprar porque achou a embalagem bonitinha, um cosmético, por exemplo, como aquele que está tão acostumado a comprar daquela marca, daquela cor, daquela caixinha, ele não querer, quando muda, ele fala, não, isso não é o mesmo. Né? Principalmente quando a pessoa com um poder aí de interpretação disso um pouco menor, né? Pessoas mais simples, às vezes olha lá, tá diferente, e fala, não é a mesma coisa que eu compro. E tem cliente que é tão desconfiado que ele acha que está querendo passar a perna nele, né? Não, esse não é o mesmo que eu compro. E acaba não comprando mesmo, não levando. Né? Depois acostuma, né? Mas o impacto inicial pode ter uma diminuição de venda mesmo, por causa da mudança de uma cor da embalagem. O Samuel falando essa questão de mudança de coisa aí, tem um cliente, uma vez eu estava trabalhando até para o Alcides lá, fazia uns esporádicos lá, né? Aí eu lembro de um senhor estava lá, ele tinha um medicamento que estava tentando comprar, mas o laboratório, não sei se tinha perdido a licença. Aí eu tentando conversar com ele, explicar, né, a questão da troca de medicamento e tal. Aí ele falou comigo assim, rapaz, você não vai conseguir me convencer, não. Você tá achando que você vai ganhar comissão assim de mim? Eu falei assim com ele, assim, o quê? Eu falei assim com ele, aqui, eu vou falar um negócio pro senhor. Eu tô falando isso pro senhor, que eu tô tentando explicar, mas eu quero que se lasque o senhor com a comissão que o senhor vai dar pra farmácia. E eu não dependo de comissão, eu não trabalho no balcão, entendeu? O meu salário é fixo, eu tô tentando ajudar. Agora, se eu acho que não tá bom, não tá bom. Agora, se vai fazer diferença no meu salário, não vai, não. Ele ficou olhando pra minha cara, assim, acho que ele não acreditou que eu ia falar aqui com ele, não. Difícil mesmo. Mas isso faz diferença demais. Na aula passada, na verdade, na aula de tecnologia, que eu perguntei para vocês qual o medicamento mais vendido da história, né? Alguns disseram aí, aspirina. E eu perguntei qual o cosmético mais vendido da história. Alguém respondeu? Se não respondeu, eu falei qual que é, né? Vocês se lembram? Eu acho que Nivea, né? Creme Nivea. E desde quando vocês conhecem ele, a mesma latinha azul, não é? Do mesmo jeito? Ou mudou? É a mesma.
Mudou lá em 1800 alguma coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial teve uma outra mudança também. Tem até um videozinho que eu vou passar para vocês depois, que eu vou mandar para vocês naquela disciplina, que mostra a evolução do frasco, mas depois de 1950 e pouco acabou e nunca mais mudaram o frasquinho azul. Tanto que ele é Eles conhecido. fizeram até o nível soft branco, que ele é um pouquinho diferente, mas o nível de latinha continua, é o que mais Continua. Eles O- ampliaram a linha de cosméticos. Você tem hoje desodorante e um monte de produto para estética facial, principalmente. Mas o carro-chefe continua sendo o creme da vovó da latinha azul, né? Ô, Hermínio, eu acho que eu li em algum lugar, ou vi um documentário, falando que se pegasse todas as latas que já vendeu até hoje desse creme, Nivea, se empilhasse ela, dava para ir na Lua e voltar. Você deve ter visto esse documentário que eu vou passar para vocês. Foi Mas quando fez 100 anos. Isso tem uns anos atrás, quando o Creme Nivea fez 100 anos. Eles fizeram uma campanha de marketing pesada sobre a venda e começaram a divulgar essas informações que a gente não sabia, né? Que o Creme Nivea era muito vendido. E é interessante nesse documentário, às vezes é esse que você viu, Samuel, que fala sobre, conta a história toda dele, desde a Segunda Guerra Mundial, que ele começou a vender, depois parou de vender, porque, né, durante a guerra ninguém quer comprar cosmético, né? Os esforços de guerra é todo para arma e medicamento. Mas é bastante interessante. E conta a história dele como a primeira emulsão feita com emulsificante, que os cosméticos, até a descoberta das emulsões, eram feitos com banha de porco. Imagina você, um cosmético facial feito com banha de porco. Hoje a pessoa quer não comedogênico, toque seco, não sei o quê. Até 60 anos atrás, o povo estava passando gordura de porco na cara sem reclamar. Entende? A diferença? Evolução? Então vamos lá. Outra questão aqui. Comprometimento da qualidade dos medicamentos que estavam no mercado. Você tem que pensar que como o medicamento vai ficar na prateleira aguardando a venda, o medicamento cosmético, né, o alimento também, ele precisa de ter um prazo de validade maior do que o manipulado, que vai para a casa da pessoa para ela tomar com 30, 60, 90 dias, né? E também o acesso maior das pessoas a esse medicamento, ou seja, muitas pessoas tomando o mesmo medicamento, a possibilidade de problema é muito maior. Então, um medicamento feito para uma pessoa dar um problema é uma coisa. Agora, um lote de 1 milhão de comprimidos que vai ser dispensado para 100 mil pessoas, e se ele tiver um problema né, passou pelo controle de qualidade, passou batido e com algum problema mais sério, ele vai ter um risco alargado, né? Nós vamos ter um problema de uma amplitude muito grande, do impacto social muito grande, né? Volta e meia a gente escuta, né? Não sei se nessa aula de hoje a gente vai falar de todos, dá tempo de falar de todos, eu vou começar agora, mas eu vou contar aqui o histórico dos problemas relacionados a medicamentos antes dos controles rigorosos de qualidade da vigilância sanitária, né? Nos países aí. Por exemplo, alguns fatos ocorridos aí, ó. Isso que eu consegui levantar, né? E tem muito mais. Eu fui pegando aí, quando eu fiz essa aula, eu fui pegando esse histórico e na internet, e procura aqui, procura ali. Isso tem alguns anos, essa aula que eu fiz, esse slide aqui deve ter uns 3 anos já de disciplina. Mas se eu for fazer hoje de novo, vai aparecer coisa nova, né? Eu garanto para vocês aí que vai aparecer mais coisas aí, principalmente em outros países, né? Porque no Brasil a gente acompanha e acaba vendo. Mas hoje em dia, como tem Vigimed e acompanhamento de farmacovigilância, rapidinho descobre o problema e tira os medicamentos de circulação, né? Descontinua a produção, coleta os estoques, né? Você vai ver aí que de vez em quando tem coleta de lote.
de medicamento em drogaria, em hospital, né? Então, hoje em dia, antigamente não tinha essa facilidade de acesso às pessoas. Se o medicamento estivesse na prateleira, a pessoa ia comprar e ia tomar, mesmo já tendo conhecimento lá em outras regiões do país e que aquilo dava problema, a informação não chegava assim tão fácil, né? 1937, primeiro relato que eu achei aí, ó, 107 mortes por intoxicação em massa com elixir de sulfanilamida nos Estados Unidos. Substituído na fórmula, o que aconteceu? Substituíram na fórmula a glicerina, que estava em falta no mercado, pelo etileno glicol, sem que tenham sido realizados testes de segurança e a toxicidade necessários. É o que aconteceu com a cerveja Baker, né? Né? Não é isso mesmo? O que aconteceu? Problema com etileno glicol, de etileno glicol. O FDA considerou o fabricante responsável. Nessa época já existia o FDA, não do jeito que é hoje, né? E uma outra coisa que a gente vai ver, eu falei isso lá em tecnologia farmacêutica, o medicamento, a segurança e a eficácia dele é a fórmula toda, a formulação inteira. Eu não posso tirar nem colocar produto. Existe na indústria um laudo chamado relatório de farmacovigilância. Esse relatório de farmacovigilância, ele tem todas as informações sobre o medicamento, sobre seus princípios ativos, sobre a sua formulação, os recipientes, os testes que são realizados, ensaios clínicos e o acompanhamento periódico do uso pelas pessoas. Farmacovigilância contínua, pelo uso no mercado, né? Pelos clientes. E isso é continuamente alterado, esse relatório de farmacovigilância. A pessoa, o farmacêutico responsável pela farmacovigilância, ele tem que manter sempre atualizado. A vigilância sanitária vai pedir esse documento continuamente. Então, eu não posso pegar uma fórmula que está lá no relatório de farmacovigilância, feito com glicerina, e trocar por etileno glicol por qualquer outra coisa que seja. Okay? É criminoso. Ainda mais se morrer alguém, é crime mesmo de responsabilidade, é um problema criminal mesmo, né? 1967, intoxicação em massa em crianças que sofriam de epilepsia e eram controladas com cápsulas de 100 miligramas de fenantoína, né? Fenitoína não, tá, pessoal? É a fenantoína, que foi o primeiro medicamento anticonvulsivante aí que foi produzido assim, em larga escala. Isso lá na Austrália. Por quê? Mais uma vez, o fabricante substituiu diluente, mudou sulfato de cálcio por lactose. Olha só. Tanto sulfato de cálcio quanto lactose não tem nenhuma ação farmacológica direta, são incipientes. O que aconteceu? Ocorreu aumento de níveis sanguíneos do medicamento, fazendo com que pacientes sofressem intoxicação, crianças principalmente, né? Então, observem que a substituição de um simples excipiente pode causar um problema grave em quem usa aquele medicamento. Alguns morreram, você vê aqui que autópsias das vítimas depois revelaram níveis sanguíneos para mais de 45 microgramas por mililitro, aumentou mais de 10 vezes a concentração normal do medicamento, fazendo com que crianças aí morressem devido ao uso desse medicamento com uma simples substituição de diluente, de sulfato de cálcio por lactose. Então, os dois casos, tanto de 1937 quanto de 67, mostraram importante relação entre composição qualitativa e quantitativa de um produto e sua qualidade, segurança e eficácia. Né? Eu preciso de ter qual a formulação do medicamento, quais as quantidades de cada um deles, e isso não pode ser alterado de maneira nenhuma. Se eu alterar, o medicamento vira um similar do medicamento e eu preciso de demonstrar segurança e eficácia de novo. Diferente do genérico, que é uma cópia idêntica, né? A substituição dos recipientes deve ser precedida dos estudos necessários para não colocar em risco a saúde e a vida dos pacientes. É aqui que é a questão que a gente vê. Às vezes, a substituição que um medicamento similar faz na formulação do ético, do medicamento de referência, torna o medicamento até melhor. Não é o medicamento de referência, não é o ético, as pessoas estão acostumadas com ele, querem ele, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu me adaptei muito melhor com o similar do que com o medicamento ético. Não só adaptação financeira, né? O bolso, né?
Mas às vezes a pessoa se deu melhor. Nossa, eu tomo o ético, eu tomo medicamento de referência e tenho dor de cabeça. Eu tomo similar, eu tenho o efeito que eu quero, mas eu não tenho a dor de cabeça. É um efeito adverso que não tem. Por quê? Pode estar relacionado a alguma ação, alguma interação com algum expiente, entenderam? Então, o similar é sempre pior? A gente não pode afirmar isso nunca, né? De maneira nenhuma. Porque ele não é idêntico ao ético, ao de referência, a gente sabe. Agora, dizer que ele é pior, aí a gente não pode afirmar isso, né? De uma maneira, assim, muito incisiva. Mais uma história. 1958, Hospital Pediátrico nos Estados Unidos, intoxicação em massa de crianças entre 5 e 10 anos, tratados com multivitamínico para melhorar o desenvolvimento. Aparecimento de mamas, olha só, ginecomastia que chama, né? E outras mudanças relacionadas com estrógeno. Como que criança tomando vitamínico teve efeito relacionado a estrógenos, né? Efeitos estrogênicos, né? Investigação, olha só o que aconteceu, hein? Investigação demonstrou que as cápsulas estavam contaminadas com estrógeno. Por quê? Limpeza do equipamento. O mesmo equipamento utilizado na encapsulação dos estrógenos era usado na fabricação dos vitamínicos, ou seja, contaminação química grotesca, principalmente hormônio que em pequenas quantidades já causam efeito. O que aconteceu? As crianças começaram a desenvolver mama, ginecomastia. O resultado da análise, o controle de qualidade era satisfatório, incluindo o teor de vitaminas, mas estava contaminado devido a um erro grosseiro. Hoje em dia não existe isso, né? O medicamento é produzido num setor separado, cada máquina para o seu medicamento. Não existe isso de limpar medicamento para produzir outro na mesma máquina, né? Conclusão, importância da limpeza correta dos equipamentos para evitar contaminação cruzada. Hoje tudo isso está lá no nosso guia de boas práticas de fabricação de medicamentos. Né? 1966, em Estocolmo, na Suécia, surto de salmonelose em cerca de 200 pacientes tratados com comprimidos de tireoide, alguns deles hospitalizados. Pessoal, antigamente, produtos de origem biológica, como hormônio tireoidiano, e insulina, por exemplo, eram de origem biológica mesmo. Então, a tireoide, por exemplo, era utilizada, tireoide aí de animais, de porco, principalmente, como fonte de hormônios tireoidianos. Os comprimidos eram feitos com a tireoide do animal, como a gente tinha a insulina produzida também pelo porco, né? Então, a possibilidade da gente ter um problema, principalmente microbiológico, né, era grande. E aqui é um exemplo. Ó. Autoridades sanitárias constataram 2 tipos de salmonela em pacientes, nas embalagens intactas dos comprimidos e nos lotes de tireoide importado. Né? O total de bactéria encontrado era maior do que 1 milhão por grama. Isso é muita coisa. Vocês vão ver que o limite de tolerância é 10 a 3. 10 a 3 é 1.000. 1.000 unidades formadoras de colônia de bactéria por grama. 100 unidades formadoras de colônia de bactéria, de fungo, desculpa, por grama ou ml. Entenderam? 1.000 bactérias, vamos dizer assim, por grama ou ml. 100 fungos, vamos dizer assim também, por grama ou por ml de produto. Eles estavam com mais que 1 milhão. Então, assim, muita coisa, né? Potencialmente arriscado, né? Para desenvolvimento de uma infecção, que foi o que aconteceu, né? Então, deu salmonelose nas pessoas aí que estavam tomando aquele medicamento. E o medicamento, quando você não toma um só, toma um comprimido, depois outro, você ia aumentando gradativamente a sua carga bacteriana de salmonela. Ok? Fonte da contaminação. A tireoide em pó desengordurada importada, com mais de 30 milhões de bactérias por grama. A maior parte dela é da flora fecal, coliforme.
Então, problema de controle de qualidade. Eu separei para vocês aqui problemas de controle de qualidade físico-químico e problemas de controle de qualidade microbiológico, tá? Que é o que eu mostrei para vocês aqui. Vocês entenderem que existem as duas situações, a gente vai estudar depois separadamente o controle microbiológico e o controle físico-químico. Na prática, principalmente. Nas aulas práticas, nós vamos fazer ensaios microbiológicos e vamos fazer ensaios físico-químicos. Final dos anos 60, a imprensa europeia publicou que um paciente perdeu a visão e outros sofreram graves lesões nos olhos que comprometeram seriamente a visão. A investigação apontou o fabricante da pomada oftálmica como responsável, porque esse produto, por conter antibiótico de amplo espectro e uma esteroide, não continha conservante. Vamos discutir isso aqui. O fabricante considerou que a presença de antibiótico e o baixo conteúdo de água eram suficientes para prevenir o crescimento bacteriano. Pergunta para vocês: antibacteriano, antibiótico oral, amoxicilina oral, precisa de conservante? Ou não? O que vocês acham? Só a amoxicilina presente, a amoxicilina é um antibacteriano, então ela por si só já não é conservante microbiológico, não? Eu acho que precisa, porque ela é específica para um tipo de micro-organismo, né? Precisa. Então... Precisa. Claro que se você pensar é menos, a quantidade que você tem que ter é menor, mas existe controle de qualidade microbiológica de antibiótico. É específico, nós temos pode ser resistentes, então mesmo que seja antibiótico, que seja pomada oftálmica, que seja solução, que seja comprimido, tem que ter conservante, sim. Tem que ter. Entendeu? Não existe nada que respalde uma empresa a não colocar, né? Ô, Hermínio, agora me explica, quanto que é no valor de uma cápsula, no valor de um medicamento, comparado com o princípio ativo e tudo mais, o valor de conservante, para o cara não poder colocar? Vamos supor, uma cápsula custa R$1, o conservante vai custar o quê? 5 centavos? É muita ignorância, né? Você vê que você não foi lá nos anos 60, né? Então, assim, é uma ignorância muito grande de quem produziu isso aí. E também uma falta de conhecimento à época, né? Em 1960, a gente estava ainda em desenvolvimento disso. Né? Não era novidade, tá? Não era novidade nenhuma. A gente não pode falar que não tinha o conhecimento disso, porque tinha sim. Claro que menos desenvolvido do que hoje. Mas foi uma ignorância muito grande. Quem fez isso aí fez da cabeça própria, deve ser um farmacêutico maluco, que tirou isso da cabeça. Né? E aí, infelizmente, quem paga o preço disso é quem usa o medicamento, né? É o cliente, no final das contas, né? Infelizmente. Então, a pergunta que eu vou repetir para vocês agora e outras vezes, né? Quando a gente for falar de controle de qualidade de antibiótico, eu vou perguntar de novo. Por ser um medicamento com um princípio ativo antimicrobiano, eu não preciso de ter conservante? Claro que eu preciso. Isso é óbvio, tá? Isso aqui, para continuar ali, ó, das 60 bisnagas que foram observadas, analisadas daquela pomada oftálmica, 47 apresentavam elevada contaminação por pseudomonas. Ó, 9 das 67, das 47, né, que tinham contaminação, 9 tinham de 20 a 200 UFCs, né, bactérias por grama, 11 bisnagas tinham de 200 a 2.000 e 27 tinham mais de 2.000. Pomada oftálmica é estéril. Então, se é estéril, tinha que ter 0, não podia ter nada, né? Ok? Bom, pessoal, acho que está na hora, né? Então, beleza, eu vou parando por aqui. Vocês me acompanhem aí. Na próxima aula eu vou continuar daqui mesmo slide, tá? E a gente vai encerrar isso na próxima aula e já entrar nas unidades do Saga e dar continuidade na nossa disciplina, tá joia? Alguma dúvida? Vocês têm um intervalozinho agora até 9h10. Ô, Hermínio. Pode perguntar. Em relação à aula prática, né, que você vai dar terça-feira que vem, não é? É, terça e quarta. Vocês têm só terça comigo? Ou vocês têm terça e quarta? É terça só. É só controle de qualidade, né? Acho que é só controle de qualidade. Aí a gente tem que levar o que você precisa?
Inicialmente agora, são os EPIs que vocês precisam, né? Jaleco, não sei se vocês foram em aulas no período passado, mas jaleco, luva, touca, máscara, né? Calçado fechado, como sempre. E nós vamos fazer algumas análises, às vezes eu peço para vocês levarem alguma matéria-prima, algum medicamento que vocês querem analisar. Mas os Precisa alunos... de roupa branca? Oi? Roupa branca? Não há necessidade, não. Nós vamos para o laboratório nosso mesmo. Não há necessidade, não. Só jaleco, manga comprida e os EPIs que são obrigatórios, né? Touca, luva, máscara. A gente vai ter que usar agora até o final. Tá? Tá bom. Joia? Beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Hermínio, só mais uma coisa antes de você despedir. Claro. Fica de olho, de vez em quando seu som fica oscilando. Fica. Fica indo e voltando. Aham. Não sei se é o microfone seu. Pessoal, boa noite. Todo mundo ouviu? Tá assim mesmo? Aí eu posso tentar colocar na próxima aula, tentar às vezes um microfone aqui, num fone. Foi para todo mundo? Eu ouvi. Porque Quando dá uma oscilada. vocês vão me falando. Algumas vezes deu uma travadinha, mas para mim não foi tão Vocês podem ruim. me falar. Aqui deu uma chuva, enquanto no meio da nossa aula caiu um chuvão aqui. E eu tô na minha cidade aqui, tô em Santo Antônio do Grama, a internet aqui já não é grande coisa, chovendo, então, né, já piora consideravelmente a qualidade. Mas quando acontecer um negócio desse aí, você tem que fazer igual o pessoal de Batiba faz. Deixa chover. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me acompanhar aí, vocês vão me dando esses toques, porque aí, às vezes, se eu tiver com um microfone, mesmo um microfone de fone de ouvido já ajuda, né? Já melhora, tá? Beleza? Beleza, Valeu, então, Hermínio. Boa noite, pessoal. Abração pra vocês aí.